Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam muito bem-vindos novamente a mais uma palestra da Seara de Jesus, esse nosso encontro e reencontro semanal para refletirmos sobre um assunto, conversarmos um pouco mais e refazermos as nossas energias para mais uma semana. Então, convido a todos, nesse momento, a fechar os olhos, serenar os pensamentos, esquecer o mundo lá fora e vamos juntos agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade do reencontro. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então todas as semanas nós aqui juntos refletimos sobre um assunto que é muito relevante aí para o nosso dia a dia, para o nosso progresso como espíritos imortais, filhos de Deus que somos. E hoje nós temos do livro Busca e Acharás o item Resposta, psicografado aí por Chico Xavier, uma mensagem de Emmanuel, que traz assim: que fazemos no mundo? Tantas vezes perguntas. Então, aquela pergunta de o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o objetivo da vida? E que muitas vezes, ao longo da nossa encarnação, da nossa reencarnação, nós nos perguntamos e nos sentimos perdidos e voltamos nessa reflexão. E a mensagem continua: fita o céu ocupado em dar campo às estrelas. Olha a fonte mais simples amparando a quem passa. Não te detenhas. Serve a terra em construção. Auxilia, abençoa, suporta, ajuda e passa. Ama e segue. Não temas, Deus te espera e te vê. Então, a mensagem bem curta, simples, mas de um significado muito profundo, porque lá no começo fala: você ainda tem dúvida do que você veio fazer aqui? Mas é só observar a natureza, é só observar ao seu redor. E dá o exemplo do céu cheio de estrelas que nos ilumina e que também é algo bonito, que enche de beleza os nossos olhos. Ou a simples fonte, que parece apenas uma simples fonte de água, mas que dá vida, que mata a sede de todos que por ali passam. Então a natureza, ela está sempre trabalhando e ela está sempre sendo útil e sempre servindo ao ser humano, aos animais, aos seres ao redor dela. E da mesma forma traz a mensagem: se você ainda tem dúvida daquilo que deve fazer, é só observar toda essa natureza e verás que o seu grande propósito é servir. Servir ao seu próximo e servir a si mesmo. E se nós observarmos a natureza, ela nunca está parada, ela nunca está ociosa. De fato, são sempre as plantas que nascem, crescem, florescem, morrem e renascem, renovando o ciclo da vida, ou os animais que estão trabalhando, que estão polinizando as flores, ou servindo do seu canto para nós, sempre em movimento. E assim nós, seres humanos, também devemos ser um eterno movimento para o progresso, movimento para o melhor, nunca ficarmos estacionários. E quando nós falamos então da natureza que estamos trazendo aqui, olha só como é interessante. Quantas vezes será no nosso dia a dia, na nossa semana, nós paramos para de fato observar toda essa natureza perfeita que está ao nosso redor? Quantas vezes nós refletimos sobre como o calor do sol na nossa pele em um dia frio realmente nos aquece, realmente nos acaricia,
ou como é bonito e gostoso o barulho da chuva caindo na nossa janela, ou qual é a sensação que temos ao pisar na terra, ao sentir a textura da grama sob os nossos pés, ou quando ouvimos o som de um pássaro no amanhecer, aquele cheiro de café passando, ou aquele aroma de uma laranja quando ali temos a oportunidade de ter uma fruta, de saborear, né? Tudo isso da natureza. E nós nem sempre prestamos atenção nesses pequenos detalhes, mas geralmente quando alguém pensa assim, poxa, eu preciso dar um tempo, eu preciso parar com tanta correria, eu preciso me desligar, me desconectar um pouco, nós pensamos em nos afastar da cidade, ir para um lugar onde tenha mais natureza, ou muitas vezes pensamos, quando eu me aposentar, eu vou morar numa cidadezinha do interior, vou ficar mais próximo do mar, mais próximo do rio. E nós falamos isso porque, de fato, no fundo, a natureza, em toda a sua simplicidade, ela refaz as nossas energias. Porque a natureza é uma criação perfeita de Deus, é uma criação de Deus. E tudo aquilo que é criação de Deus, que nos liga ao mais simples, que nos liga às nossas origens, tudo isso então refaz as nossas energias. E esse contato com a natureza, então, de fato nos faz muito bem e deveríamos procurar mais, né? E na nossa correria, no nosso dia a dia, muitas vezes nos esquecemos de dar valor para essas pequenas coisas e também nos esquecemos de dar valor àquilo que tínhamos de valor quando éramos crianças. Então, acho que hoje aqui todos nós, a maioria que escuta essa palestra, somos adultos, mas podemos resgatar algumas memórias de criança. E quando nós éramos criança, tudo era possível, não é mesmo? Nada era impossível, tudo era alcançável. Nós tínhamos sonhos, nós queríamos ser astronautas, nós queríamos ser super-heróis, nós queríamos salvar o mundo, nós queríamos fazer uma série de coisas. E aí nós ficamos adultos, a realidade bate à nossa porta e muitas dos nossos objetivos como criança ou muitas das nossas ilusões como crianças, elas se perdem. O mundo nos engole muitas vezes e vamos vivendo nesse redemoinho de trabalhos, problemas, situações para resolver e de super-heróis que nós queríamos salvar o mundo, às vezes não conseguimos nem salvar a nossa própria família. E assim vamos vivendo e se deixarmos, nós deixamos tudo passar e não nos reconectamos em nada dos nossos objetivos, dos nossos sonhos infantis. E às vezes pensamos em fazer algo diferente, em querer aprender algo novo, trabalhar em algo novo, descobrir algo novo, e pensamos que não temos mais idade, que a correria não deixa mais, que não há mais tempo. E esses dias nós tivemos uma psicografia lá no grupo, uma psicografia muito bonita, que uma moça conta a sua história e ela conta o quanto ela tinha tudo na vida. Mas quando falamos desse tudo que ela tinha, eram coisas materiais, né? E aí tinha dinheiro, e aí ela vai contando que ela se casou e que ela foi se deixando levar, mas que o casamento não de fato trazia uma felicidade para ela e que apesar de ter bens materiais, ela se sentia vazia e solitária. E ela conta que assim foi passando a vida, e a vida poderia ter passado e nada ter mudado. Mas ela teve algo bem interessante que em determinado momento
ela foi apresentada a um outro mundo, a uma pessoa que ajudava os outros, e ela teve essa oportunidade de se mudar, de se religar ao simples, àquilo que vale a pena, a conhecer novas pessoas, a sorrir mais, a se conectar mais com aquelas pessoas necessitadas e a ter a oportunidade de servir, que preencheu em boa parte todo aquele vazio existencial que ela sentia. E ela diz que isso aconteceu já numa idade não avançada, mas depois dos 40 anos, dos 50 anos, algo mais ou menos assim, e que ela teve a oportunidade de viver essa nova vida por 15 anos, e que esses 15 anos fizeram toda a diferença no momento do seu desencarne. Então, talvez nós podemos pensar que não há mais tempo, mas o que são 15 anos numa existência de 50, 60, 70, 80 anos? 15 anos é um tempo que pode nos trazer muitas experiências, uma bagagem incrível, uma bagagem espiritual, uma bagagem inteligente. Em 15 anos, nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos transformar muitas vidas, começando pela nossa própria vida. Mas quando nós pegamos 15 anos num espaço de 60, 70, 80 anos, é pouco. O que significa que nunca é tarde para recalcularmos a rota da nossa vida. E quando nós aqui então pensamos, o que fazemos no mundo? Tantas vezes perguntas e tantas respostas nós já ouvimos. Reencarnamos aqui porque é necessário resgatarmos os débitos do passado, porque é necessário aprender, porque é necessário passar pela aprovação da matéria, mas que depois daqui nós temos uma nova vida, o nosso espírito é imortal, e nós ouvimos, mas muitas vezes mesmo assim vamos deixando a vida passar. Mas quando nós, talvez como crianças, tentemos resgatar não todos aqueles sonhos infantis que muitas vezes são mesmo um pouco absurdos, né, como ser um astronauta ou ser um super-herói, mas se quisermos resgatar a nossa inocência, a nossa credibilidade no mundo, né? Não ter crenças limitantes de que não somos capazes, mas como crianças acreditarmos que somos capazes de tudo, nós podemos resgatar os nossos propósitos, nós podemos resgatar quem nós somos e nós podemos colocar novos objetivos para a nossa existência. Então, hoje, se eu quisesse colocar um objetivo hoje, para daqui 1 ano ou daqui 5 anos, não precisamos pensar em mudar a nossa vida e criar coisas grandiosas para 20, 30 anos, mas pensar em pequenos objetivos. O que eu gostaria de fazer hoje que daqui 1 ano eu vou ver diferença? Talvez eu queira ajudar mais pessoas, talvez eu queira estudar mais para o meu aprendizado, talvez eu queira me reconectar com essas atitudes simples, com essas vivências mais simples, né? Talvez escolher um dia da semana para meditar, me reconectar com a natureza e me reconectar com Deus. Talvez ter mais paciência. Então, todas as vezes que eu falar com um irmão que me tira do sério, eu tentar ver aquela situação de uma outra forma. E assim nós vamos nos recriando para, no fundo, atingirmos o grande objetivo, que é o de servir. Servir para nós mesmos, servir para o próximo, sempre pensando lá na frente em nos tornarmos espíritos melhores, mais evoluídos
e rumos à perfeição. A perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é apenas de Deus, nosso Pai, mas que nos criou à sua semelhança. Então, podemos e devemos perseguir esse objetivo de sermos homens de bem, né? E o homem de bem é aquele que vive feliz, é aquele que sorri para o próximo, é aquele que vê a leveza da vida, é aquele que consegue se doar para o outro, mas sabendo que tudo isso vai trazer bem-estar para si mesmo. É saber que todas essas pequenas ações vão transformar essa vida material, que pode ser muito solitária, muito material, muito vazia, preenchê-la com coisas que encham o espírito e que façam a passagem aqui valer a pena. E que faça nos lembrar todos os dias que isso aqui é apenas uma etapa. Que 80, 100 anos é muito pouco frente à nossa verdadeira vida, a nossa vida na pátria espiritual, que é o nosso grande objetivo. Porque aqui é apenas uma passagem, aqui é apenas um espelho imperfeito dessa pátria espiritual que é a nossa verdadeira morada, que é quem realmente nós somos. E se no meio de toda essa jornada nós nos sentirmos solitários e pensarmos, talvez eu não consiga sozinho, talvez eu não tenha quem me ajude, pensemos que Deus, soberanamente justo e bom, sempre vai nos dar ferramentas, desde que a gente persevere, se dedique, vá atrás do trabalho, nós iremos receber boas intuições, iremos ter a presença dos nossos irmãos espirituais nos auxiliando a seguir em frente o nosso caminho, para que ao final, então, dessa curta passagem na Terra, nós possamos ser igual a moça que, apesar de ter tido muitos anos no vazio, conseguiu ali ter alguns anos de muito crescimento espiritual, muito crescimento pessoal. E que nós então sejamos esse homem de bem que Deus espera de todos nós. Queridos irmãos, eu desejo a todos uma boa reflexão sobre essa mensagem. Os nossos irmãos espirituais, Emmanuel aqui no caso, traz essas mensagens de muita profundidade, de muita sabedoria, para realmente instigar a nossa reflexão. Mas agora cabe a cada um de nós refletir sobre essas palavras, ver como elas se aplicam no dia a dia de cada um de nós, na realidade de cada um de nós, e a partir disso continuarmos o nosso trabalho de reforma íntima. Desejo a todos, então, boas energias, uma excelente semana de muito amor e de muito trabalho e até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.